Nós vamos agora calcular a proteção da parte baixa do circuito, ou seja, da parte inferior ou do circuito inferior do MOSFET. Mas para isso, assim, antes de nós falarmos sobre essas fórmulas, nós vamos analisar um pouco o Datafolha ou a folha de dados do 4020. IRFB 4020, que é o MOSFET utilizado para a saída deste projeto. Nós temos aqui uma coisa que temos que observar. Veja bem, o RDS, esse ponto aqui, o RDS ON, que é quando a resistência entre dreno e source, quando o MOSFET é acionado. Então, nós temos aqui o mínimo, nós temos o típico, que é o médio, 80 miliohms e no máximo 100 miliohms. Então, quer dizer, quando a temperatura do MOSFET estiver alta, nós estamos com 100 miliohms. Quando ela estiver média, nós estamos com 80 miliohms. Então, nós vamos ao circuito de proteção. Então, a partir daí, nós vamos iniciar o cálculo da proteção parte baixa do circuito. É aquela proteção que, ao chegar no limite, o MOSFET IRFB vai apresentar um determinado consumo de corrente e vai informar ao pino OC7 uma tensão que vai fazer com que ele dispare. Agora nós vamos achar a tensão e vamos achar também todos os dados referentes e necessários para o disparo do OC7, inclusive o cálculo dos resistores do divisor. Então, como se faz? Primeiramente, nós temos em mãos os 100 miliohms do RDS. Tendo como base isso, nós vamos aplicar a fórmula para achar a corrente entre dreno e source de pico. Por quê? Porque quando ele atingir aquela determinada corrente, ele vai acionar o OC7. Agora, é claro que podemos determinar uma corrente um pouco menor, né, ou naquele ponto que nós queremos que o circuito identifique como se fosse uma sobrecarga, como se fosse um ponto máximo, e ele dispara. Isso vai ficar a critério do projetista até onde ele quer poupar os MOSFETs de saída. Então, inclusive nesse projeto aqui, ele vai diferir um pouco do cálculo que nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque eles fizeram um cálculo baseado numa posição de disparo que não foi o máximo. Então, nós vamos aqui fazer o ideal e a partir daí vocês podem aplicar o ponto desejado para que ele possa disparar. Então, vamos aqui calcular o IDS, né, que é a corrente de pico, que é igual à raiz quadrada da potência do equipamento, dividido pela resistência de carga, que seria, no caso, o alto-falante, vezes a raiz quadrada de 2. Isso é igual, vamos supor que a potência escolhida por nós vai ser 300 watts, quer dizer que o nosso amplificador produz 300 watts. 300 watts dividido por 4, que é uma carga também escolhida por nós, o nosso amplificador, 4 ohms, de impedância de saída. Poderia ser 8, poderia ser 2. Isso de acordo com o projeto. Vezes a raiz quadrada de 2. Vamos fazer este cálculo aqui para a gente verificar se realmente é 2,12. 300 dividido por 4, que é a impedância, né, é igual a 75. A raiz é igual a 8,66 vezes raiz de 2, que é 1,41. Isso vai ser igual a 12,2. Então, nós temos aqui uma corrente para disparo de 12,2 amperes. Então, vocês entenderam bem, né? Nós temos aqui a potência de saída do amplificador, nós temos aqui a impedância da carga, isso aqui é já é da fórmula, então isso aqui é um item que já é pré-determinado na fórmula, então vezes a raiz quadrada
é igual a 12,122 amperes. Então, a partir daí, nós vamos achar a tensão de disparo. A tensão de disparo é igual a IDS vezes o RDS on. Então, o IDS de pico, que é aquele que nós calculamos, e o RDS on, que é o que nós temos de 100 miliohms. Nós temos que transformar os 100 miliohms para ohms, né, igualar as unidades, para fazer essa multiplicação. Como o 12,2 amperes, que é o IDS, está em amperes, nós vamos igualar então os 100 miliohms para ohms. Isto multiplicado vezes 0,1 vai ser igual a 1,22. Então, 1,22 volts, que é a tensão OC7 que nós estamos calculando, então a unidade será volts. 1,22 volts vai ser a tensão de disparo do OC7. Então, nós temos que ter um divisor resistivo que, ao atingir a temperatura máxima e o MOSFET tiver um consumo de 12,2 amperes, ele manda a informação para que o OC7 seja acionado. Então, nós vamos aqui partir para o próximo item, que é exatamente o cálculo dos resistores. Como se calcula os resistores? Nós temos que saber o seguinte, isso já é da folha de dados, do datasheet. Nós temos lá que a soma dos dois resistores do divisor tem que dar exatamente 10K. Então, independente de qualquer coisa, mas é aquilo que eu já falei. Vocês podem fazer uma conjugação que produza o 1,22 volts e que seja um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, que é o caso do projeto que está aí. Foi feito desta forma, para que conseguisse outro ponto de disparo. De repente, a corrente máxima é 12,2 amperes para que gere uma tensão de 1,22 volts. Mas, de repente, o projetista quer que apenas no 10 amperes, quando atinge os 10 amperes, ele já dispara a proteção. Então, vai mudar os valores, é lógico. É só colocar os valores na fórmula e fazer o cálculo. Então, no caso aqui, nós vamos calcular o R12. O R12 é o quê? É o VOC7 dividido pela tensão de referência vezes 10K. Então, vamos lá. Qual é a tensão de OC7? É 1,22 dividido pela tensão de referência. Qual é a tensão de referência do circuito integrado IRS 2092? É o 5,1 volts. Esse dado já consta lá na folha de dados no datasheet. Lá já consta que realmente a tensão de referência desse circuito integrado é 5,1 volts. Então, vamos dividir isso aí e dividido por 5,1, que é igual a 0,23. Multiplicado por 10, então vamos lá, por 10, que é igual a 2,39. Então, está aí a resposta, 2,39 quiloohms. Este é o valor determinado para o R12. Agora, é claro, esse valor não é comercial, a gente pode aproximar. Então, vocês vão aproximar exatamente para um valor comercial fácil de encontrar, né? Não tem problema. A diferença será questão de detalhes, mesmo que fica 0,1, 0,2 volts a menos o ponto de disparo, não tem problema, não é isso? Então, fica fácil para achar o R19. O que acontece? Você vai simplesmente subtrair a resistência total pelo valor achado para R12. Então, a subtração disso aí vai dar realmente o valor de R19. Então, está aí, ó, 10K menos 2,39. Vai ser igual a 7,61K. Então, o circuito divisor para o disparo de OC7 está calculado. É só aplicar no circuito
e pode ser ajustado para cima ou para baixo, não tem problema, fica a critério do projetista. E para toda e qualquer potência, nós vamos ter que ter as referências do MOSFET. Você vai aplicar um MOSFET diferente, você tem que achar então o RDS ON, que seria a resistência média e a resistência máxima de disparo, né, do MOSFET. Então, a partir daí, você terá condições de fazer todos os cálculos, ok?